Oi, gente, tudo bem? E aí? Hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre o meu testemunho. Desculpa a música alta, não é aqui em casa não, tá, gente? Tem uma vizinha que também é cristã, né? E ela gosta de colocar essas músicas e tal. E é bom ouvir um louvor, né? Mas ela coloca muito alto. Mas não tem problema não. Não vai tirar o espírito da coisa, né? Não sei se vocês receberam a notificação quando eu tinha colocado o meu testemunho. Infelizmente eu tive que apagar o vídeo por um assunto aí, mas eu vou estar gravando de novo aqui. Não vai sair com as mesmas palavras que eu disse, mas eu vou tentar lembrar o máximo das coisas que eu falei, porque foi muito forte o que eu disse. E Deus vai tomar a direção de tudo, né? Eu vou ler para vocês em Mateus 24, versículo 44. Mateus 24, versículo 44. Fala sobre a parábola dos dois servos. E nessa parábola conta a diferença entre um servo que se diz servo, né? Que fala na frente do seu senhor, que é servo, eis-me aqui, mas pelas costas é uma pessoa totalmente diferente, né? E esse servo mau, que diz aqui na palavra de Deus, era o meu eu de antigamente, né? Eu vou ler primeiro, depois eu vou explicar o porquê que eu digo que era o meu eu, né, do passado. Então vamos lá, a parábola dos dois servos. Versículo 44 diz assim: Por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, ele fala aqui, Jesus, né? Ele fala pra gente nos preparar para a volta do Filho do Homem, que no caso é ele, né? E ele fala, há de vir a hora em que não penseis, ou seja, quando a gente menos esperar, o Senhor Jesus voltará. E quando ele voltar, aqueles que não estão preparados para a sua vinda serão deixados para trás, porque não se prepararam. Não sei se vocês já leram aquela passagem sobre as nécias e as prudentes. É mais ou menos uma comparação sobre aquela parábola também, que fala sobre isso. As prudentes se prepararam, levaram um azeite extra, e as nécias, as loucas, elas foram de qualquer jeito, com o azeite que tinha, sem se preocupar, não se prepararam. E a chegada do noivo fez com que as prudentes fossem levadas até ele e as nécias foi deixada para trás, porque não se prepararam. Elas sabiam que ele havia de vir, mas não se prepararam, né? É a mesma coisa aqui, quando ele fala para a gente nos preparar também. E ele dá um exemplo. Quem é, pois, continuando no 45, né? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, como as virgens, né? Fiel e prudente lá. A quem o Senhor constituiu sobre os seus servos. De novo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? A quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, acha fazendo assim. Ou seja, ele quis dizer aqui, bem-aventurado aquele servo que fala que o seu Senhor dá uma ordem para ele, por exemplo, pede a ele para fazer alguma coisa, e aí, quando o seu Senhor sai,
Ele não tá ali vendo se ele tá fazendo ou não, né? Pessoalmente, fisicamente, ele não tá ali. Porém, ele sai e quando ele volta, ele encontra o seu servo fazendo exatamente o que ele tinha pedido, ou seja, ele não estava fazendo para mostrar para o seu senhor, sabe? Para falar, tá vendo? Eu tô fazendo. Você pediu, você me ordenou e eu tô fazendo. Não. Ele estava fazendo porque ele tinha o temor e o respeito de obedecer o seu senhor. Por isso que fala, bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, acha fazendo assim, né? E ele continua no 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, ou seja, aquele servo que fez exatamente o que o seu senhor estava pedindo, ele será honrado por causa da sua obediência, por causa do seu temor, da sua reverência para com o seu senhor, né? Ele continua no 48 falando, mas se aquele mau servo, disser no seu coração, ou seja, não falar para os outros, mas aqui dentro dele, o meu Senhor tarde virá, e começa a espancar os seus conservos e a comer e beber com os ébrios. Olha só, o seu Senhor disse ao mau servo, como disse ao fiel e o prudente servo, né? Ele falou as mesmas palavras, faz isso, faz aquilo, que eu vou sair, mas logo voltarei. E eu verei se você fez exatamente o que eu pedi, né? Aí, quando o seu senhor sai, ele olha aqui dentro dele, vem o que realmente ele é, né? Ele chega e fala assim, não, ele vai demorar, sabe? Falta muito ainda, tem muita coisa para acontecer. E ele não vai voltar agora. Então, eu vou fazer tudo o que eu tenho vontade, sem ele ver, sabe? Sem ele ver, sem fulano de tal, sem os vizinhos verem, eu vou fazer aqui escondido. E vou fazer o que eu quiser, eu vou maltratar os meus conservos. No caso, ele era um servo. O conservo é o servo abaixo dele, né? Uma classe abaixo dele. Então, ele maltratava os seus companheiros, né? Sabe? Ele era uma pessoa totalmente diferente que normalmente ele era perante ao seu Senhor, né? Ao seu Senhor, ele aparentemente, ele era uma pessoa que estava lá, servia, ajudava, obedecia ao seu Senhor, mas quando o seu Senhor saía, ele mostrava a sua verdadeira face, né? Ele continua no 50. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, enquanto o servo fiel e prudente teve a honra de ter obedecido o seu Senhor, cumprido exatamente o que o seu Senhor tinha pedido, ordenado a ele, o servo mau teve um fim trágico, porque ele pensou, ele achou que era mais esperto do que o seu Senhor, né? Vamos dizer assim. Ele vai demorar, sabe? E são muitas pessoas que falam isso. Jesus está voltando, a gente fala, Jesus está voltando, o pastor fulano de tal fala, Jesus está voltando, está à porta. E a pessoa fala, não, dentro dela, sabe? Ela não fala pessoalmente com a pessoa, mas ela fala dentro dela, vai demorar muito. Muitos nem creem que o mundo um dia vai acabar e que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Muitos nem creem, né, para falar a verdade. Outros acham que estão jovens demais
para entregar a vida para Jesus ainda, que tem muita coisa para se fazer, como esse servo mau. E o seu Senhor, quando chega, sem ele saber, porque está escrito que Jesus vai virar como um ladrão na noite. A gente não vai saber a hora, o dia, nem a palavra de Deus sabe, nem o próprio Senhor Jesus sabe que dia que ele vai voltar. E mesmo assim, ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. E será um dia onde a gente está fazendo coisas que normalmente a gente faria. A gente vai estar fazendo coisas que a gente faz porque a gente acha que haverá o amanhã, né? Vamos dizer assim. E quando a gente menos esperar, o Senhor Jesus voltou. E aí? E vai acontecer o que ele disse aqui, ó. E separa o Eloá, ou seja, vai separar ele do servo fiel e prudente e o servo mau. Vai separar. E destinará a sua parte com os hipócritas. Quando ele fala assim, destinará a sua parte com os hipócritas, são aquele tipo de pessoa que na frente é uma coisa e por trás é outra, né? Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse é o lugar destinado para as pessoas hipócritas, as pessoas que sabem que Jesus vai voltar e muitas das vezes estão dentro da igreja e vivem uma vida toda errada. Outros que não creem, ali será o lugar deles, onde haverá pranto e ranger de dentes. Pranto, para quem não sabe, é um choro, sabe? Não sei explicar muito bem, mas é um choro. Sabe quando a pessoa está angustiada e a única coisa que ela consegue fazer é chorar? Então, esse é o pranto, sabe? O choro direto, sabe? A pessoa chorando o tempo todo, sem saber a solução, sem saber para onde ir, sem ver socorro. Ranger de dentes é um medo. A pessoa que se for igual a esse mau servo, ela vai estar num lugar horrível, gente. Esse lugar é um inferno, é um lago de fogo e enxofre. Quem quer ir para lá? Só que o problema não é perguntar para a pessoa, você quer ir para o céu? A pessoa vai responder, eu quero. O problema é as atitudes, como mostra esse mau servo. O real dele, o verdadeiro eu dele, que é aqui o coração dele, ele não estava lá para agradar o seu Senhor, ele não estava lá para servir o seu Senhor, ele estava lá para ser servido. Ele queria fazer as suas vontades, né? E por isso que eu disse no começo do vídeo que esse era o meu antigo eu, porque eu nasci na igreja, né? Praticamente, né? A minha mãe já fazia parte da igreja quando eu nasci, e eu, meu irmão, e a gente ouvia desde pequeno sobre a palavra de Deus. A gente ouvia que Jesus ia voltar, a gente ouvia que a gente tinha que se arrepender, fazer do Senhor o nosso Deus, fazer do Senhor o nosso Senhor, né? Só que a gente vai crescendo e a gente quer conhecer o mundo, a gente quer fazer as nossas vontades, a gente quer escolher as más amizades, a gente quer viver uma vida totalmente ao contrário do que a palavra de Deus diz, é o que o Senhor nos ordena, né? E eu era assim, gente, olha, eu era da igreja e eu xingava, eu maltratava minha família com palavras, eu xingava meus pais, eu era aquele tipo de pessoa que ficava na minha, mas se mexesse comigo, as pessoas dentro da minha casa, se a pessoa mexesse comigo, falasse alguma coisa comigo, eu não tinha respeito, eu não honrava os meus pais porque eu os maltratava, eu tinha raiva, ódio do meu padrasto, porque eu tinha ciúme da minha mãe com ele,
Então, era uma família totalmente destruída, sabe? E eu dentro da igreja, todo domingo, sabe? Todo domingo, toda quarta-feira, eu indo lá, ouvindo a palavra de Deus e vivendo uma vida totalmente errada. E foi passando o tempo, e por eu não ter me entregado, não ter feito o meu coração quebrantado diante da palavra de Deus, que eu ouvia praticamente todo santo dia, eu fui acabando me perdendo mais e mais dentro da igreja, sabe? Pessoalmente, quem olhava para mim via um servo bom, como se diz assim, porque ela sempre vem para a igreja com a mãe dela. Ela é tão quietinha, sabe? Eles viam eu o meu eu como, como se dizer assim, de Deus, né? Só que eu não era. Eu era como esse servo mau. Porque aqui dentro do meu coração eu sabia que eu não conhecia Deus. Eu sabia que se eu morresse ou se Jesus voltasse, eu não estaria salva. Porque o meu verdadeiro eu não queria servir, queria ser servido. Eu queria fazer as minhas vontades, né? Aí chegou um estágio da minha vida que eu me senti mais perdida do que eu já estava. Porque como eu nunca fui de falar muito, eu acabei me prendendo à internet, sabe? A internet, então eu conheci várias coisas na internet e uma delas foi o anime. É muito legal de assistir e tal, só que por eu não ter uma comunhão com Deus, eu acabei me prendendo a desenhos. Animes é desenho japonês, pra quem não sabe. E eu acabei me prendendo a conteúdos que não era pra mim. O certo não era nem pra ter desenhos assim, mas a gente acaba procurando, a nossa carne acaba buscando, e aquilo se tornou, sabe, uma fonte pra mim me prender, sabe? Eu acabei acessando animes maiores de 18, e com isso eu acabei assistindo cada vez mais romance entre homem com homem, mulher com mulher, assistia dentro do anime, como posso dizer, cenas de sexo, sabe? E eu dentro da minha casa, e chegava na igreja, eu sabia que aquilo era praticamente pornografia, eu sabia, mas dentro de mim eu não queria largar aquilo, porque eu queria ser como aquele mau servo. Eu queria, na frente dos outros, ser uma verdadeira hipócrita, sabe? Na frente dos outros, eu ser a santinha, eu ser a de Deus, mas quando eu chegava em casa sozinha, não tinha ninguém, eu me prendia àquilo. E eu ouvia a palavra o tempo todo. Então, o correto era eu me apegar à palavra de Deus. Só que eu preferi me apegar a isso. Porque eu escolhi a escolha errada, eu escolhi seguir o meu coração. Não isso aqui, porque minha consciência sabia que se Jesus voltasse, eu iria para o inferno, porque eu conhecia a palavra e preferi viver uma vida desobediente, uma vida hipócrita, né? Vamos dizer assim. Só que hoje eu tomei uma decisão. De largar aquilo que me fazia mal. Foi fácil? Não foi, gente, porque a vontade da carne não foi fácil, mas eu larguei, eu me batizei nas águas de novo, né, porque os outros foi tudo banho, mas dessa vez foi real, foi no dia 28/7/2019, ano passado, faz pouco tempo que eu tomei essa vergonha na cara, mas valeu a pena. A partir dali eu apaguei tudo que tinha no meu celular. Eu assisto anime ainda, tá, gente? Eu assisto, mas com a consciência limpa, porque eu não acesso mais aqueles animes, como posso dizer, com aquelas
porcarias, né? Vamos se dizer assim. Que me fazia ter a consciência pesada diante de Deus. Não, eu assisto animes leves, animes que dá pra levar, sabe, de romance puro e tal, essas coisas. Não é aquela coisa, meu Deus, pornografia, não. E eu tinha também uma idolatria tremenda pelo K-pop, porque eu gosto ainda, né? Só que antes eu era viciada, eu me apegava a tudo que a internet tinha para me oferecer. Tudo que a internet tinha para me oferecer, eu tava ali me agarrando. Eu me prendia àquilo, né? Então eu me prendia à internet, eu me excluía socialmente, não conversava muito com as pessoas. Então eu acabei tornando o celular, vamos dizer assim, o meu mundo. Só que aquilo estava me levando para longe de Deus, cada dia mais para longe de Deus. Eu tomei atitude, eu vendi o meu celular, eu falei, a partir de hoje eu não quero. Claro que depois que eu me libertei, eu comprei outro celular, tá, gente? Comprei outro celular, mas antes de me libertar, eu vendi o meu celular e fiquei, eu acho que uns 3 ou 2 meses sem celular. E nessa época eu larguei tudo mesmo, eu parei de assistir tudo que me fazia mal, eu me desprendi da idolatria, eu comecei a ler a Bíblia, uma coisa que eu não fazia. Hoje não passo um dia sem ler, porque eu vejo que isso aqui foi o que me salvou, sabe? Me deu a paz, me deu a alegria que eu sempre sonhei. E você chegar e colocar a cabeça no travesseiro e falar, nossa, minha consciência tá limpa, sabe? É a melhor coisa de todas. A melhor coisa de todas, gente. E se você tá assim também, se você tá como esse mau servo, sabe? Vivendo uma vida de hipocrisia. Na frente dos outros você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa, vamos se dizer assim, de Deus, né? Você que faz parte de uma religião. Você fala, não, eu sou de Deus, mas dentro de você sabe que você não tá bem, que você tem um pecado, que você tá praticando o pecado, que você não perdoou quem você deveria perdoar, que você não obedece, não vive uma vida de acordo com a palavra de Deus. Se você tá assim, eu digo pra você que eu sou a prova viva de que enquanto você ainda tá respirando, você tem a oportunidade todos os dias que você estiver viva, enquanto você estiver viva, né? Você pode mudar, você pode tomar uma atitude. Se você tá assim, procura uma igreja, qual você se sinta bem. Graças a Deus, eu conheci o meu Deus na Igreja Universal e eu deixo um convite, se vocês quiserem, vão lá, se batizam, ou na igreja sua, se você faz parte de alguma igreja. Se você não faz parte de nenhuma, eu te convido a ir numa igreja universal, assistir uma reunião de quarta-feira, que normalmente é 7h30 um domingo de manhã, normalmente é 9h30 ou 7 da manhã a reunião. E se você quiser, vai lá, assiste uma reunião, ouve a palavra, sabe? Vai lá com o coração aberto. Deixa de viver uma vida de hipocrisia, uma vida de mentira. Porque não vale a pena, gente. Não vale a pena você fingir ser uma pessoa que você não é. Aqui na palavra, eu descobri como é ser eu de verdade, sabe? Você pode perguntar para os meus pais, se você encontrar ele um dia. Minha mãe, minha irmã, meu padrasto, se você encontrar com eles têm a prova viva de que eu mudei da água pro vinho, literalmente. Então, gente, é isso. Eu não vou falar muito porque já tá grande. E deixei o meu cafezinho aqui. Ficou frio. Eu fiquei falando, o café ficou frio. Então, é isso, gente. Se você quer e deseja, lá no fundo do seu coração, você quer mudar, você quer ter uma vida verdadeira, eu deixo esse convite para você. Primeiro de tudo, fala com Deus o que está aqui dentro, fala
o quão hipócrita você tem sido nesse tempo. Fala quem é você de verdade. Quem é de verdade a fulana, a ciclana. E vai lá, sabe? Vai na igreja dele, porque lá você vai ter uma ajuda espiritual. Você não vai estar sozinha, literalmente. Porque você vai ter pessoas para conversar, para se abrir. Você vai ter pessoas para falar, pedir ajuda, pedir socorro, enquanto ainda dá tempo. Jesus está à porta. Ele não vai demorar mais 1000 anos, não, gente. A gente vê o que está acontecendo com o mundo. A cada dia acontece algo pior do que o outro. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você pode se entregar hoje, vai lá, se entrega. Se não der hoje, vai amanhã, correndo, acorda cedo e vai numa igreja, se batiza, se arrepende e muda a partir de hoje a sua vida. É isso que eu deixo para vocês, essa mensagem. E agradeço por tudo que vocês têm ajudado aí o canal. Já passou de 100 inscritos, né? Espero chegar mais para alcançar pessoas que precisam ouvir a palavra. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês.